Meus caros, nós estamos, vendo toda uma repercussão sobre um fato horroroso, abjeto, acontecido em 1987. Para vocês terem uma ideia, eu só tinha 4 anos quando aconteceu isso, quando jogadores do Grêmio, onde o Grêmio estava fazendo uma incursão na Suíça, se envolveram, sexualmente com uma menina de 13 anos de idade. Entre esses jogadores estava, o atual técnico, ainda foi até então técnico do Corinthians, o Cuca, que foi jogador do Grêmio, inclusive 2 anos mais tarde ele seria campeão do Brasil pelo Grêmio. Este fato na época foi um tanto quanto abafado, a gente não tinha, em 1987, então anos 80, anos 90, uma discussão realmente clara sobre a questão do abuso sexual. Isso era uma prática infelizmente comum. Também já ainda na década de 70 e talvez na década de 60, algo escondido, velado, feito de forma covarde, que me repugna e tenho certeza que você também. Dos últimos anos para cá, a gente tem tido um avanço nisso. Por exemplo, a apresentadora Xuxa contou fatos que motivaram pessoas a se libertarem desses traumas, porque ela também tinha os seus traumas. Então a gente tem que dizer que é muito importante a gente combater toda forma de violência contra a mulher, contra as crianças, e principalmente a violência sexual, que causa traumas irreversíveis, que são contornáveis, mas são irreversíveis às nossas crianças e aos nossos adolescentes. Infelizmente, ainda existe essa prática e muito. E efetivamente nós temos que defender as nossas crianças desta monstruosidade. O técnico Cuca virou técnico e 2 anos depois, ainda como jogador do Grêmio, do próprio Grêmio, que estava lá na Suíça, virou campeão do Brasil e depois passou por vários outros clubes e tudo mais, virou técnico, foi campeão pelo Atlético Mineiro, recentemente, alguns anos atrás. É uma pessoa muito bem sucedida no futebol. Mas este caso de 87 é uma nódoa na história do Cuca. Nunca se tocou muito nisso. Se tocou um pouquinho e tal, as informações da época, empresas da época não tinham tantos acessos, inclusive foram sentenciados, todos os envolvidos no caso, teve, defendendo-os, também como representante do Grêmio, jurídico do Grêmio, o ex-presidente do Grêmio, Luiz Carlos Silveira Martins, o Cacalo. É uma história muito nojenta, tá? Porque combinar que não é admissível que uma criança de 13 anos suba no quarto dos atletas para pegar lembrança, um autógrafo dos caras que estavam ali jogando, e simplesmente façam este ato. E para mim, na minha opinião, essa coisa, eu não participei, mas eu estava lá no quarto. Se eu estava lá no quarto vendo, que é o que o Cuca alega, na minha opinião, todo respeito, se é que dá para dizer que ele teve respeito quando falou isso. Isso é uma bobagem. O cara foi conivente, no mínimo conivente. Segundo o advogado da menina, há resquícios de esperma na menina de origem do Cuca. Então, assim, mesmo que não tivesse, se tu viu, é um crime. Tu é criminoso. É o que eu estou dizendo, Quem é conivente com alguma coisa participa daquele crime. Tá? Um parênteses aí com aqueles atos do dia 8, por exemplo, que pode indicar que o PT foi conivente. Quem é conivente participa, é coparticipe. Então, para mim, não vou entrar nesse mérito, porque eu repudio toda ação desse tipo. Bom, a torcida do Corinthians, que é uma torcida que eu tenho muito respeito e admiração, e tem uma ala ligada às mulheres, e eu acho muito legal isso.
começou a cobrar sobre esse caso, que até então o Cuca já tinha sido técnico, tinha sido comentarista, enfim, se passou 36 anos, praticamente 36, 17 anos disto, porque o Cuca iria, né, ser técnico do Corinthians, até inclusive comandou o time num jogo só, porque depois ele se demitiu, né, pediu demissão, depois a pressão da torcida contra o Cuca, não pelo técnico, né, pelo histórico do Cuca, né, pela qualidade técnica dele, mas por conta disso. O Neto, por exemplo, tem uma visão que tem alguns elementos que eu concordo com ele, porque, e aí, eu não vou entrar nessa seara do Neto, não por medo, mas porque eu acho que é uma visão de quem é do Corinthians, quem é corintiano, quem está no estado de São Paulo, e eu não vou aqui ficar apontando para as feridas, né, da torcida do Corinthians, e nem vou dizer se ela tem o direito ou não de escolher o técnico que quer que o seu clube tenha, porque isso é uma questão do Corinthians. Assim como se eu gostar do Renato Gaúcho como técnico do Grêmio ou não, isso é uma questão minha como gremista. Tem que corintiano se meter nessa coisa. O que eu vou falar, o que eu acho que a gente precisa dizer, é que esta pauta, sim, precisa ser tocada, é justa a reivindicação, acho que é das Minas, alguma coisa assim, né, lá do Corinthians, lá falando sobre isso, né, é importante. Agora a questão é como ela foi tratada e como ela é tratada. Efetivamente o caso dessa menina, esse caso tem que ser rebatido e não pode ser aceito. E eu coaduno com a ideia do Leonardo Meneghetti, que é um jornalista aqui da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, que ele fala uma coisa muito, muito importante, né? Jornalista da Rádio e da TV Bandeirantes. E que ele diz o seguinte: o Cuca poderia ter feito o quê? Ter reconhecido o seu erro, afinal de contas, foi um erro gravíssimo. Ele era muito jovem, acho que tinha 20 e poucos anos, tinha recém-vindo do Juventude e tudo mais, né, pro Grêmio. Foi um absurdo. Ele, eu realmente fui errado, tô errado e eu, né, não podemos aceitar esse tipo de coisa. Era essa a postura que o Cuca tinha que ter tomado. Ele vai buscar os seus defensores, é o direito dele, enfim. Tá na lei, mas talvez o que tá na lei nem sempre é o que pode ser aplicado na vida prática. Porque é uma questão também de fundo moral aí. Ele é pai, ele é avô. Será que ele gostaria que alguém fizesse isso com uma das suas filhas? Ninguém quer isso para suas filhas. Quem pelo menos, né, efetivamente tem um juízo na cabeça, né? Ninguém quer isso para suas filhas, né? Enfim, para quem quer que seja. A grande questão é que se eclodiu essa questão, né, de 30 e poucos anos atrás, e eu acho que o viés, né, da violência contra a mulher, a análise que eu tenho que fazer sobre isso é que o seguinte: é uma pauta extremamente sensível e importante. Nós não podemos deixar de lado esta pauta. O que eu vejo às vezes é que talvez ela é vista pela metade do fato. Quando nós falamos, por exemplo, do combate ao machismo, eu acho que essa pauta não é uma pauta simplesmente meramente feminina. Ela é uma pauta também que tem que envolver os homens. Porque na educação a gente tem que envolver todos. E não simplesmente colocar, por exemplo, como todo homem, como aquele sujeito que é um predador sexual, e a mulher é só a mulher que é vítima. Existe o homem, sim, que é atacado sexualmente por uma mulher. Ai não, mas se ele falar, ai que vergonha. Isso é uma forma de machismo. Nós temos que combater esse tipo de pensamento. Nós temos que combater, inclusive, e visto o caso Márcio Smelling, em onde que houve mentiras comprovadas, né? E o jornalista Ricardo Feltrin tem feito uma pesquisa e tem mostrado dados sobre isso, muito importantes sobre esse caso, em que houve mentiras a respeito, né, de uma situação que é grave.
Claro que no caso da menina lá de 13 anos, não tem consentimento mesmo. É uma violência estúpida. Diferente do caso da Dani Calabresa, que é uma mulher, né, já formada, já foi inclusive casada e tudo mais. É diferente, é bem diferente a situação. Mas o que eu quero dizer é que a gente também precisa fazer, não caça às bruxas aos homens, como colocando que todos os homens são coniventes com esse tipo de coisa. A gente precisa entender e colocar para os meninos uma conversa franca sobre o que é ser homem. Porque ser homem não é ser naquela concepção do Bolsonaro, que é ser macho. Como ele disse quando ele viu o Netinho, ele é macho. Macho a gente diz para cachorro, para cachorra. Para cachorra não, é fêmea, né? Para qualquer animal. É um menino. E ser menino não é ser aquele que tem o pensamento poluído de tudo que é mulher na cabeça. Ser homem é muito além do que a condição sexual. Porque você pode ser homem gostando de outro homem e muito mais homem que você possa ser, porque você não se esconde atrás de um armário e também você respeita as pessoas. Então nós temos que trabalhar uma concepção de que não dá para normalizar situações como essas. Por exemplo, como a do Cuca. Mas é porque, né, eles eram jovens, estavam, né, com a flor da pele. Mas eu normalizar isto não é por aí o caminho. Então, por um lado, eu concordo com as minas lá do Corinthians, né, que levantam essa pauta, né, essa defesa. Por outro lado, eu acho um tanto quanto exagerado, no sentido em que isso já passou tantos anos, né? Qual é o exagero que eu vejo aí? Eu vejo o exagero no sentido de que talvez não se puna exemplarmente quem comete isso hoje. Porque isso já se passou tantos anos e tudo mais. E não se conseguiu a punição deles, tanto é que eles foram punidos, mas eles como é que eu vou dizer, não cumpriram a pena. E aí eu acho que o problema não está nem nas pessoas que estão reivindicando isso, porque elas estão reivindicando e dizendo não a este ato, o que é um avanço em termos de sociedade, mas o problema está exatamente no Cuca, que simplesmente não admitiu o erro. Porque se ele admitisse o erro, ele pedisse conta, mas ele admitisse o erro, talvez tivéssemos um avanço nessa situação. Mas ele não admitiu o erro. Tanto que ele vai ele tem lá um advogado, ele diz que vai provar a sua inocência. Para mim é o seguinte, se ele não tocou na menina, e não sei se estava ou não, se tocou ou não, porque eu não estava lá no quarto. Mas se ele tocou ou não, se ele não tocou e ele estava ali dentro, ele era conivente. Não me diz nada. Então, para mim, não é? Faltou ali do Cuca uma grandeza que eu acho que só aqueles que sabem reconhecer os seus erros podem ter. Faltou para o Cuca isto. E para essas mulheres, ok, vamos aplaudir a defesa, né, das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Vamos defender a não violência contra as mulheres. Mas vamos fazer o debate juntos. Não um apartheid onde todos os homens poderão ser colocados como supostos predadores porque são homens. Supostos machistas porque são homens. Mas há um alimento disso, do machismo, por parte das mulheres. Vide, por exemplo, a questão das Marias Chuteiras. Quem são as Marias Chuteiras, se não aquelas que querem de repente ascender socialmente através de um casamento poupudo com um jogador de futebol que ganha muito bem, e talvez a defesa ou a manutenção de que, bom, o cara tem dinheiro, ele pode fazer a festa que ele quiser, ele tem status, ele é jogador de futebol. Nós temos que coibir esse tipo de pensamento, de prática.
Aí a gente começa a avançar a pauta. Como às vezes a gente vê as coisas só pela metade das coisas, talvez a gente acabe não agindo na solução certa disso. O que eu estou dizendo é que, sim, existe a mulher que assedia o homem. E o homem também tem o direito de dizer não, assim como a mulher tem o direito de dizer não. Não é só um lado da história. Não é só os homens, não é só as mulheres. É os dois. E se a gente não fizer isso, se a gente não educar os nossos filhos para serem homens que respeitem as mulheres no futuro, e mulheres que têm também postura para que não deem brecha para qualquer ato assim como os nossos meninos, se a gente não educar, se a gente não falar de sexualidade abertamente, se a gente não falar do respeito ao próximo e agir com o exemplo, nós vamos continuar tendo esses casos. E efetivamente é muito importante que a gente coíba toda a violência infantil, sexual, inclusive, que a gente não aceite esse tipo de coisa. Então é importante nós incrementarmos ainda mais ações punitivas, de coibir esse tipo de coisa, de tratar e de defender as nossas crianças e os nossos adolescentes. Todos os dias existem crianças abusadas sexualmente. Todos os dias existem crianças traumatizadas psicologicamente. Todos os dias, crianças como esta menina de 13 anos se sentem culpadas de um ato que elas não são culpadas. E aí, meus caros, a gente precisa trabalhar com isso com mais seriedade ainda mais em defesa desses indefesos. Mas que, repito, que nós não façamos um apartheid onde praticamente quase todos os homens, ou os homens em si, por a sua condição biológica, se tornem já algozes naturalmente. Porque eu acho que a gente pode mostrar para os homens, todo homem, ele é um homem não pela sua condição sexual biológica, mas pela sua condição civilizatória e espiritual.